Dito no início desta edição, também desapareceu do nosso panorama musical o pianista Paulo Santiago. Antes de lhe dar a conhecer um pouco da personalidade de Paulo Santiago, convido a ouvir uma interpretação de Chopin. E depois de ouvirmos o Paulo Santiago tocar um pouco para vós, temos dois convidados mais que eu lhe vou apresentar, o António Toscano e a Tânia Achou. Tânia Achou, professora do Paulo durante muito tempo, o António um amigo e colega pianista do Paulo. Nesta conversa, obviamente, não vamos fazer nenhuma homenagem póstuma, porque acho que não é necessário, mas sim falar e dar a conhecer às pessoas a personalidade do Paulo Santiago. Tânia, como professora, qual é, digamos, a sua opinião em relação ao Paulo Santiago enquanto aluno? Para começar, eu posso dizer que Paulo, já que tinha uma personalidade perfeitamente bem marcada e que era dele próprio, ele quase não precisava de um professor para conseguir o que ele conseguiu. O professor era um meio que lhe ajudava de se desenvolver e não como a base principal que de vez em quando nós associamos professor-aluno. O que eu posso dizer que Paulo era essencialmente um grande perfeccionista, uma pessoa que trabalhava a sua própria maneira, não havia que vais trabalhar isto assim, é indicado para fazer isto assim, ele tinha a sua própria maneira, vinha para as aulas, apanhava o máximo o que lhe interessava e não o que interessava o professor para fazer progredir o aluno, e a sua própria maneira desenvolvia-se. Portanto, o Paulo poderia, por exemplo, aproveitar de uma aula 5 anos depois, ou 3 anos depois, lembrando-se de uma coisa que eu poderia lhe ter dito naquele momento que não tinha a tal importância. Eu continuo a dizer sempre, como professora que eu sou desde há tantos anos... Quanto tempo foi professora do Paulo? Muitos anos, mas, por exemplo, as nossas aulas eu nunca posso dizer que eram consecutivos, semanais, e foi uma formação de 5 anos que levou o Paulo a ser o que ele era. Não é nada disto. Nada. O Paulo veio e ele tocava a maneira que ele sempre tinha, a sua própria personalidade, a sua própria facilidade. E com a vida continuava de evoluir e continuava de progredir.
Portanto, eu era uma ajudante passageira, como o Leon Fleischer, que teve masterclasses, que o Paulo teve masterclasses com ele, também, com o Sequeira Costa também. Todos nós ajudamos, mas o Paulo criou-se ele próprio, com a sua própria meta, a sua própria maneira de pensar. António, tu que conheceste o Paulo Santiago antes da Tânia, tanto quanto sei, achas que aquilo que a Tânia acabou de referir, que para mim representa uma determinada maturidade artística, era algo que se revelou a partir de certa altura, ou já estaria em embrião na personalidade artística do Paulo Santiago? Estava, sabe? Eu acho que ele, de facto, é o que a Tânia diz, ele não modificou muito a maneira de tocar. O que acontece é que sistematizou bases de ordem técnica, com um ensino excelente que teve, nomeadamente e sobretudo destes três professores que a Tânia mencionou, a Tânia, o Sequeira e o Leon Fleischer. Mas digamos que a filosofia da vida, ou a filosofia da música, a maneira de encarar o mundo, tudo isso o Paulo era rigorosamente igual. Eu conheci o Paulo, teria o Paulo que é de 15, 16 anos, e conheci-o precisamente por causa da maneira dele tocar piano. Nós conhecíamos de vista e de nome do conservatório, porque sabíamos qual de nós era quem é que era quem, não é? Exato. E eu uma vez estava a pagar as minhas inscrições e ouvi um estudo de Chopin, Opus 10 número 1, excepcionalmente bem tocado, mas excepcionalmente bem tocado. E pensei, mas quem é que pode estar a tocar isto assim? E estava incluído, inclusivamente, membros do corpo docente. E a curiosidade foi de tal ordem que fui à sala onde estava, esperei que o estudo acabasse e entrei, e era o Paulo. E começámos logo, aí começou uma relação de amizade constante até hoje, começou logo, imediatamente, e começámos logo a falar, precisamente em termos musicais. E a maneira como eu ouvi esse estudo, que foi a primeira vez que o ouvi, e apesar de haver depois, evidentemente, uma evolução técnica, a qualidade do som melhorou, sobretudo a nível de legato, etc. Tudo isso foi a Tânia que deu, mas a própria concepção do estudo não alterou. Ele, durante toda a vida, tocou esse estudo em épocas determinadas, e a essência da obra, portanto, a parte que digamos que o intérprete dá, aquilo que é a sua própria personalidade quando faz música, manteve-se sensivelmente inalterada. É curioso tu teres revelado a maneira como vocês criaram uma certa amizade, porque vai até bastante contra aquilo que havia na altura no conservatório e sobretudo nos pianistas, e tu sabes que é verdade, uma excessiva competitividade. É realmente de louvar que tu, um pianista, colega, tenhas ido com um espírito bastante positivo. Deixa ver quem é a pessoa que está a tocar isto tão bem, porque normalmente no conservatório os pianistas havia realmente uma certa competitividade, portanto o Paulo também não entrava muito nesses esquemas, digamos. Não, o Paulo nunca entrava neste esquema. Eu tenho a impressão que a ideia do Paulo da vida, a ideia do Paulo da música, de conseguir, era completamente diferente. Em primeiro lugar, o Paulo tinha uma cabeça muito lúcida, o que nenhum entreguista pode ter. O entreguista tem uma cabeça mais do que confusa, evidente, porque a própria vida já lhe obriga a tanta complicação que ele não pode ver claramente. Com esta limpeza, o Paulo era um aluno de distinção que acabou o seu mestrado na América com distinção e excelência, tudo A+, para além de acabar de uma forma absolutamente brilhante. Ele tinha esta mesma lucidez na história da música, na harmonia, no contraponto, tudo estava muito limpo e muito claro. Daí, evidentemente, que a maneira dele de ver a vida, a maneira dele de encarar as amizades, a maneira dele de ouvir outras pessoas que tocam piano, não pertencia de todo a este grupo ou a esta mentalidade que a Paula acabou de dizer. Não tinha nada. Mas que concordam comigo que existe. Sim, mas eu gostava de dizer uma palavra acerca disso também, que era exatamente o que há e o que faz que, digamos, se a pessoa for analisar, é tão complexo uma relação de amizade que é difícil a pessoa escolher qual foi a essência, o que é que provocou uma amizade de 18 anos diária, como foi o que eu tive com o Paulo. Mas acho que basicamente era uma maneira de ver a música muito parecida, que era quase que um sacerdócio. E quando tu tens isso, quando encontras outra pessoa que admiras e de que gostas de ouvir, a única coisa que tens é, para já, o prazer de poder conversar com ela, porque evidentemente se a pessoa chegou isso é raro, àquele não é? caminho, exatamente,
é porque realmente, e tu gostas tanto de o ouvir, é porque vai ter evidentemente muita coisa parecida contigo na abordagem musical e na abordagem técnica do instrumento. E em segundo lugar, quando há realmente uma admiração, o caminho é mais rápido. Claro. Porque se complementa, de facto, havia descobertas, ao longo destes 18 anos, havia imensas descobertas técnicas que o Paulo fazia, que me entrava, agora que éramos professores ambos de conservatório, que me entrava pela aula a exemplificar e a mostrar e a dizer, olha, eu estudei isto assim, isto dá, etc. E havia muita coisa também que eu fazia que também dizia. trocavam conhecimentos, toda esta complementaridade acaba por ser útil em relação aos dois a nível prático. É mais útil e é uma maneira mais inteligente de a pessoa progredir musicalmente do que entrar em conflitos estéreis, claro, que só vão prejudicar cada uma das pessoas. Como vocês sabem, a primeira vez que o Paulo colaborou com a RTP foi em 85, numa série de programas que se intitulavam Encontros e que cada programa tinha a particularidade de ter uma entrevista, cada programa com um entrevistador diferente. O Paulo escolheu, ou foi escolhido, o Júlio Isidro. E já que estamos a falar na maneira que o Paulo tinha de encarar a música, o que é que ele pensava, eu gostava que ouvissem um excerto dessa entrevista e proponho-vos também que ouçam. Quais são os teus compositores favoritos? Em geral, agora, para eu tocar, para ou você para tocar. ouvir? Para você tocar. Se quiser também pode dizer quais são os teus para ouvir, porque nem sempre as coisas se identificam, é evidente. Para tocar, talvez aquele que me dê mais prazer é Chopin. Quer dizer, apetece-me sempre estudar Chopin. Sempre. Mas não quer dizer necessariamente que seja aquele que eu toco melhor ou que esteja mais à vontade. É aquilo que me dá mais prazer, é estar a mexer na massa que o compositor compôs, naquela O que é que maravilha. você põe de si na interpretação de uma partitura? Isso é muito difícil de responder a essa pergunta. O que é que uma pessoa põe de si? Quer dizer, será que ninguém põe nada de si ou será que toda a gente põe tudo de si? É um bocado difícil de ver. Uma pessoa, em princípio, tem que olhar para a partitura e respeitar o que lá está escrito, não é? Pois. Mas não pode fazer tudo também exatamente. Quer dizer, uma leitura, digamos, escolar, que é sem pôr algo de si, não é? Pois, e depois algo há de uma si, interpretação. ou algo daquilo que eu penso que a obra é. Pois. Eu sou parte assim desse princípio. Agora, se isso definir de pôr muito ou põe pouco. Tânia, enquanto professora do Paulo, notava também um interesse muito especial dele por Chopin? Sim. Mas sabe o que é que eu defino isto pelo facto que em qualquer idade e a fase da vida nós temos as nossas preferências e eu estou convencida que naquela altura em que o Paulo fez a entrevista e durante alguns anos a preferência dele se era para um grande romântico, é porque esta idade quase obriga uma pessoa a ser super romântico e depois a questão muda. Ele poderia escolher, por exemplo, um clássico como Beethoven, ou depois poderia escolher uns contemporâneos, na dependência. Aliás, é curioso que nesse programa, em 85, ele não tocou Chopin, tocou Prokofiev. Em 89, é que, aliás, de onde nós tiramos o excerto que ouvimos há pouco, em 89 é que ele faz um recital inteiramente preenchido com obras de Chopin. Sim, o Paulo tinha definitivamente uma muito grande preferência para Chopin, mas eu não posso garantir se ele ia continuar a viver, se isto ia ser sempre assim, porque eu penso que com a evolução da vida, não é que nós paramos de gostar do Chopin, mas nós acrescentamos ao Chopin. Claro. E penso que a resposta está aí. Só para finalizar esta conversa que estamos a ter sobre o Paulo Santiago, eu gostava de fazer uma pergunta, e à mesa. Se acham que foi dado em Portugal o devido valor ao Paulo? Eu gostava de falar sobre isso exatamente porque é uma das coisas que sempre me impressionou e, digamos, não só em relação ao Paulo, mas a muitas outras pessoas, mas agora especificamente em relação ao Paulo. Eu acho que com o Paulo foi absolutamente incrível o que aconteceu no sentido de tão pouca inteligência cultural que existe neste país. Porque, reparem, o Paulo teve, enquanto esteve no conservatório, como ótimo aluno que era, ele recebia bolsas. Aquelas bolsas ridículas que ajudam e que são muito importantes e que são muito boas, que fomentam, digamos... Como estímulo até. Como estímulo, etc. Mas que é uma coisa quase simbólica, digamos, não dá nem sequer para as partituras. E no momento em que foi posta a hipótese dele ir para a Universidade do Kansas estudar, ele pediu bolsas a nível oficial para, então, estudar para o estrangeiro, então bolsas realmente importantes para se sustentar lá fora, não é? E foi-lhe dito que não, como tinha tido 3 ou 4 anos de bolsas a 800 escudos, ou lá quanto é que era no conservatório, que não tinha direito a mais bolsa nenhuma e agora iam experimentar novos que, portanto, seriam medíocres ou muito piores pianistas do que ele, visto que ele é que tinha merecido as bolsas antes, portanto, seria, em princípio, o melhor, não é? Claro. Essas coisas confirmaram-se todas porque ele mandou uma cassete para a Universidade do Kansas
da Universidade do Kansas deram-lhe bolsa. Ele teve 5 anos a estar na Universidade do Kansas, teve a bolsa para o melhor aluno estudante. Havia 1.500 alunos estrangeiros na universidade. Ele teve sempre a bolsa para o melhor aluno estrangeiro durante todos os 5 anos. E chegou a Portugal, ainda teve uns problemas loucos para conseguir passar portanto, a licença de mestrado dele, para lhe dar a equivalência cá em Portugal, e ainda esteve à espera para entrar para o conservatório como professor, porque não lhe davam a referida equivalência. Daqui vê-se todas as questões burocráticas que se superpõem às questões verdadeiramente intrinsecamente musicais e de caráter cultural que seriam boas tanto para o indivíduo, como no caso do Paulo Santiago, como para o país, porque estão pessoas que podiam ter começado a trabalhar com ele antes não trabalharam. E depois, para além disso, isto é a minha opinião pessoal, acho que ela é muitíssimo melhor pianista do que a carreira que lhe permitiram fazer cá. Porque, já disse na última vez que estive aqui no fórum, as coisas cá funcionam de maneira completamente lateral em relação à própria música. É mais importante, de facto, uma pessoa ter um espírito social fácil de ingressar em determinados meios que organizam concertos, do que a maneira como a pessoa toca. E isso é porque, de facto, as entidades que organizam os concertos neste país estão completamente a leste do que é música, de um modo geral. Não têm, a maior parte delas não tem qualquer formação sequer de base, são analfabetos musicais, como tu muitíssimo bem sabes, não têm sequer o segundo ano de solfejo. E os que têm formação, muitos deles não têm qualquer espécie de sensibilidade artística, portanto também não percebem a essência da música quando o ouvem no intérprete. E francamente é pena, porque sobretudo quando uma pessoa morre, depois não há absolutamente nada a fazer em relação a ela própria. Tens um espólio, podes eventualmente, vão-se publicar discos do Paulo, compactos, etc. Mas em relação a ele próprio, à vida dele como pessoa, como artista, ninguém pode apagar o mal que fizeram. Desculpa só dizer, portanto, tu estás a afirmar que se vão publicar agora, vão-se editar discos? Sim, está-se a falar nisto neste momento, é uma coisa bastante concreta. Portanto, é lamentável que isso aconteça só porque ele morreu, não é? Quer dizer, agora fala-se que realmente vão publicar o recital dele do Carnegie Hall, em compacto, mas porque é que não se fez antes? Percebe? É realmente um recital excepcional mesmo. Mas as coisas não aparecem na altura, ninguém liga nenhuma. Ele esteve, por exemplo, eu lembro a última vez que ele tocou, por exemplo, na Fundação Gulbenkian foi há mais de 4 anos, num recital no Auditório 2. Não deve estar muito longe da verdade. Nunca tocou no Grande Auditório, por exemplo. Quer dizer, não estou só a falar da Fundação Gulbenkian, estou a falar de um modo geral, com que orquestras portuguesas é que o Paulo tocou. Ouçam, e vão ver que é um disparate. Olha, eu espero que realmente que casos como o Paulo Santiago que vão desaparecendo cada vez mais do nosso meio, porque realmente é lamentável. Por exemplo, neste caso, só porque o Paulo morreu, ou depois do Paulo morrer, é que há entidades que se lembram de gravar discos. Eu quero-vos agradecer muito o facto de terem estado aqui para, no fundo, dar a conhecer mais um pouco do Paulo Santiago, não tanto como pianista, porque isso vamos ter a oportunidade de ouvir, mas como pessoa. Nós vamos terminar aqui a primeira parte, nós vamos voltar depois de um breve intervalo. Fique connosco para assistir ao último recital que Paulo Santiago teve a oportunidade de dar para a RTP.